A SIC também está ligada a 95.5, que quer construir ou remodelar. Se é empresário, responsável de uma empresa ou procura soluções para a sua família, esta oportunidade é para si. 15% de desconto em todos os projetos de arquitetura na Masterplan Angola. As consultas são gratuitas com os especialistas desta mesma empresa, Masterplan Angola, que é a patrocinadora oficial do programa Café do Arquiteto. Nós que somos parceiros. E já sabe que o Café do Arquiteto está aqui na 95.5 todas as sextas-feiras, das 11 até bem perto das 12 horas. E para participar ou para ter acesso a esse desconto de 15% em todos os projetos de arquitetura, bem como as consultas gratuitas, é só enviar Projeto Masterplan Angola ou Consulta Masterplan Angola para o 942 64 6393, tá bem? Ligue ou mande uma mensagem para o 942 64 6393 com o texto Projeto Masterplan Angola ou Consulta Masterplan Angola e poderá então ter acesso aos 15% de desconto em todos os projetos de arquitetura na Masterplan e também consultas gratuitas. É uma oportunidade que você não vai querer perder de facto. Agora sim, para falar connosco, para colocar qualquer dúvida ao avaliador de imóveis Miguel dos Santos, que hoje está em estúdio connosco e que vamos abordar sobre investimento imobiliário, é ligar para 946 415 925. Repito, este número é só para as chamadas. 946 415 925. Se tiver qualquer dúvida sobre alguma coisa que estiver a ser abordada, é o seu momento de falar connosco e ser então esclarecido sobre o assunto. Agora sim, estamos em condições de saudar o nosso convidado. Miguel, bom dia, seja bem-vindo e obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Foi com imenso prazer e satisfação que recebi o convite para esta conversa, que esperamos que seja produtiva e útil para nós e para os ouvintes. Afinal de contas, o imobiliário afeta-nos a todos nós. No final do dia, ela movimenta a economia e, portanto, de certa forma, é um setor que tem muito para dar. Nos últimos tempos há uma evolução crescente a nível não só dos empreendimentos imobiliários, a nível dos investimentos e aquela preocupação das famílias em adquirir a casa própria. Portanto, muito obrigado e esperamos que estejamos à demanda dos ouvintes. Dos nossos ouvintes. Exatamente. Miguel, perito e avaliador de imóveis. O que é que significa isso na prática para quem nos está a ouvir e não faz ideia do que é que significa ser ou o que faz um perito e também um avaliador de imóveis? Pronto. Miguel dos Santos é perito avaliador de imóveis, de organismo de investimentos coletivos, portanto, certificado pela Comissão de Mercado de Capitais, a famosa CMC. Como é que surge esta figura, perito avaliador de imóveis, de organismo de investimentos coletivos? Pronto. Nos últimos tempos, existem instrumentos financeiros alternativos a investimentos imobiliários. Portanto, temos investimentos imobiliários tradicionais, compra e venda de casas, habitações, também existem os arrendamentos. Entretanto, existem investimentos alternativos a esses modelos tradicionais, que são os chamados fundos de investimentos imobiliários. Portanto, se um particular quiser delegar competências para que os seus investimentos imobiliários sejam para uma sociedade de organismo de investimento coletivo, portanto, faz a participação, portanto, cria decisões a nível da participação dos fundos de investimentos coletivos. Esses fundos são geridos pelas sociedades de organismos de investimentos coletivos e nós surgimos para avaliar os imóveis no âmbito desses fundos. Portanto, o PAIOC, o perito avaliador de imóveis de investimentos coletivos, é um profissional perito avaliador de imóveis no setor financeiro. Com certeza que as suas habilidades se estendem também para outros setores, para os setores comerciais. Portanto, estamos a falar de residências, de pessoas, de instituições, e estamos a falar, por exemplo, avaliação de terrenos e imóveis. Portanto, no geral, o perito avaliador de imóveis estima o valor de mercado
dos imobilizados, dos imóveis, terrenos, residências, apartamentos, enfim, no geral. Muito bem. E como é que, enquanto perito e também avaliador de imóveis, como é que descreve o atual cenário do investimento imobiliário no nosso país? Pronto. Nós vamos fazer um exercício retrospectivo. Nós podemos dividir a evolução do setor imobiliário em seis períodos. Nós tivemos um período de 2002 a 2008, em que, com o alcance da paz, houve a necessidade de priorizar a reconstrução nacional, não é? Nessa altura que surge o boom do petróleo, surgem as centralidades e os centros comerciais. Portanto, para não estarmos aqui a fazer publicidade, surgiram os grandes centros comerciais nessa altura. Mas tivemos um outro período, também 2009 a 2014, em que se registrou uma certa expansão do setor imobiliário, com projetos residenciais, escritórios. Os preços de rendas começaram a subir nessa altura, e a procura corporativa. Portanto, quando falamos em procura corporativa, nós estamos a falar de empresas que tinham necessidade de terem os seus escritórios e, sobretudo, empresas petrolíferas que tinham necessidade de acomodar os expatriados, essencialmente no centro da cidade. E isto levou a um certo aumento dos preços de residências e de aluguéis. Temos um outro período, 2015 e 2017, em que começamos a registrar certa queda do preço do petróleo e nesse período, portanto, o setor imobiliário teve um certo abrandamento com a queda dos preços e, enfim, uma certa travagem também a nível da procura. Portanto, surge depois o período de 2018 e 2019. 2018-2019 começamos a verificar algumas reformas a nível do Estado, reformas em termos de legislação, e alguns estudos foram sendo, portanto, divulgados. E temos também o período a seguir, 2020 e 2021, que é a famosa pandemia, com um impacto severo no setor do turismo, que todos nós conhecemos. E temos o período atual, de 2022 a 2025, em que se resiste uma certa retoma. Portanto, a retoma é gradual. A retoma é gradual no sentido de surgir agora algumas políticas públicas de fomento habitacional e a aprovação de alguns instrumentos financeiros alternativos ao investimento imobiliário. Nós já referimos atrás o caso dos fundos imobiliários. E nessa altura também já estamos a verificar uma certa aposta na economia da paz. Portanto, a questão do turismo e novas soluções. Já se nota quase por tudo quanto é canto, construções de lojas, aluguer de lojas. Portanto, nessa altura estamos a ter uma certa retoma gradual do investimento imobiliário. Entretanto, não podemos dizer que o setor imobiliário nessa altura é satisfatório para o comum dos atores econômicos, porque nós estamos a falar de um certo déficit habitacional, é à volta dos 2 milhões de habitações. É um desafio que se coloca, tentarmos termos as habitações ao serviço dos cidadãos, mas também ao serviço das instituições. É um longo percurso que começa agora com alguma aposta no governo em criar incentivos, não só a nível da banca, mas também a facilidade de os atores econômicos terem os seus créditos de forma simplificada. Houve agora a aprovação a nível do Conselho de Ministros o projeto-lei de alienação fiduciária, que permite que os cidadãos e os interessados possam ter acesso aos créditos e aos financiamentos, mas tendo como garantia o imóvel que pretendem comprar. Portanto, são esses desafios que nós podemos colocar e que, nessa altura, o panorama do setor imobiliário é este pequeno retrato que tivemos.
Atualmente, a nível mundial, o maior mercado imobiliário do mundo em termos de valor total dos ativos imobiliários, residenciais e também comerciais é a China, com 29% do total de forma global. Portanto, o mercado imobiliário não é apenas uma questão de habitação, ele também reflete a saúde econômica do país. Isso influencia o bem-estar da população e ajuda a moldar o futuro das cidades. O nosso país está saudável ou está doente em termos de investimento imobiliário? Não diríamos que está saudável, não diríamos que está doente. Portanto, é um contexto próprio. Portanto, cada realidade tem a sua própria dinâmica, não é? Faz-se caminho andando, não é? Nós podemos dizer que há desafios prementes que nesta altura parecem que estão a ser atendidos de forma satisfatória, de forma também gradual. Estamos a falar do mercado imobiliário chinês, não é, como o maior da China, mas nós temos o potencial, Angola tem o potencial de ser um dos maiores mercados imobiliários de África, não só pela sua extensão territorial, mas também pelo crescimento populacional. Nós temos um crescimento populacional acima dos 3,5%. A questão é que estamos todos concentrados em Luanda. Luanda alberga quase 1/3 da população do país. Portanto, isto cria certos desafios. Estamos sempre a repetir a questão desafios. Portanto, não devemos comparar China com Angola, porque são realidades totalmente diferentes. E como é que nós chegamos como é que nós conseguiremos chegar? Que medidas é que nós, enquanto sociedade, enquanto governo, podemos trazer para que Angola se torne de facto um dos melhores países em termos de mercado imobiliário? Ou em termos de investimento imobiliário? Pronto, o Estado tem responsabilidades acrescidas nesse aspecto. Responsabilidades acrescidas por uma razão muito simples. A maior parte dos investimentos imobiliários são por iniciativa pública. Estamos a falar de projetos habitacionais sociais, não é? Nós, quando fizemos uma retrospectiva da evolução do setor imobiliário angolano, nós dissemos que em 2008, 2009 surgem as centralidades e isto veio ajudar a maior parte daquelas pessoas que tiveram certo rendimento a conseguir a casa própria. Portanto, o Estado tem que apostar nos projetos sociais. Entretanto, há necessidade também de haver aqui parcerias público-privadas para que esses projetos tenham maior segurança e tenham maior dinamismo. Isso é a nível dos investimentos em termos de construção. Mas também estamos a falar em termos de garantia jurídica. Nessa altura é muito difícil regularizar imóveis. Já existem programas interessantes, o programa Simplifica, que transfere responsabilidades que antes eram do governo provincial para as administrações municipais, as administrações distritais, o que facilita e diminui o tempo de resposta para regularizar um imóvel. Portanto, estamos no bom caminho. Existem instrumentos alternativos a investimentos imobiliários, que é investir em fundos imobiliários que são criados pelas sociedades de investimentos coletivos imobiliários sob a supervisão da CMC. Claro que num programa como este não será suficiente para abordarmos com pormenores essa questão. E a questão também de apostar um bocadinho na diversificação da economia. A diversificação da economia vai permitir que se desconcentre os investimentos imobiliários de Luanda para as outras regiões do país. Temos potencial no sul, estamos a falar de Benguela, por exemplo. O corredor do Lubi tem uma oportunidade para, em termos de mercado imobiliário, termos ali um crescimento considerável. Temos o Namibe, o deserto Namibe, digamos, que é o nosso postal de turismo e outras paragens. Portanto, se investirmos
na regionalização da economia, sobretudo a nível do setor imobiliário, vamos desafogar sobremaneira a pressão que Luanda tem exercido a nível, sobretudo, do déficit habitacional. Portanto, em termos práticos, podemos chegar. Mas também temos a questão da instabilidade económica que tem crescido cada vez mais, e sabemos que temos nós nós somos um país petrodependente. Nós dependemos maioritariamente do petróleo. As nossas receitas advêm do petróleo, e quando o petróleo baixa, temos tendências em ter dificuldades em fazer as coisas como devem ser. De que forma é que essa instabilidade económica que o nosso país, e não só a África e o mundo, sofre também devido às guerras que acontecem em vários países, em vários continentes, que forma é que essa instabilidade económica influencia nas decisões deste setor de investimento imobiliário? Influencia muito. Portanto, influencia muito em 3 aspectos. Primeiro aspecto, estamos a falar, por exemplo, a questão cambial e o acesso aos créditos e financiamento. Pronto. A questão cambial tem uma pressão enorme sobre os preços dos materiais de construção. Os materiais de construção são essencialmente importados. A maior parte dos materiais de construção utilizados em Angola são importados. Portanto, se tivermos a questão cambial, os câmbios muito altos e em alguns casos desregulados, com certeza que isso encarece sobremaneira os custos de construção. Portanto, temos também a questão do acesso aos financiamentos. Os bancos, na prática, não concedem créditos à habitação. Há que haver normas, há que haver projetos, decretos, enfim, o governo tem que intervir no sentido de facilitar o acesso dos particulares e instituições aos créditos e aos financiamentos. Temos a questão da inflação. A inflação encarece ou melhor, reduz drasticamente o rendimento disponível das famílias. Com pouco rendimento, com certeza que a procura às habitações, a procura às lojas e qualquer que seja os imóveis diminui. Portanto, e temos também a percepção do risco internacional, risco país. Portanto, tanto mais alto for o risco, a percepção do risco a nível internacional, menos será a atração de investimento estrangeiro. Portanto, estamos a ver aí 4 dimensões em que a crise econômica vai impactando a nível das decisões de investimento imobiliário. Exatamente. Estamos em conversa com Miguel dos Santos, ele que é perito e também avaliador de imóveis. Uma última pergunta antes de fazermos uma pausa para tomarmos um cafezinho e descontrairmos aqui neste outro lado. Miguel, enquanto perito e também avaliador, quais são os maiores desafios que o Miguel sente? Quais são as maiores preocupações? O que é que aflige os investidores ao entrarem no mercado imobiliário nacional? Prontos. A primeira questão que preocupa e aflige os investidores imobiliários tem a ver com a capacidade de retorno dos seus investimentos. Mas isto é consequência de fraca capacidade das famílias e dos cidadãos terem acesso aos imóveis pelos preços praticados. Esta é a grande preocupação. Por isso mesmo é que podemos dividir investidores em duas tipologias. Temos investidores a médio e curto prazo, a médio e longo prazo, aqueles que não têm como objetivo ter o retorno dos seus investimentos, digamos, de forma imediata, não é? E para esses casos interessa-lhes ter a geração de fluxos permanentes e previsíveis, e aí aconselha-se a investir em rendas, não é? Portanto, em projetos que
consigam ter rendas mensais, rendas semestrais, lojas, por aí adiante. Mas existem aqueles investidores que precisam ter retorno imediato dos seus investimentos, que são os casos de compra e venda. No caso de compra e venda, construção de casa ou compra de uma casa, construção de uma loja, no caso é a renda, construção de um estabelecimento comercial e para vender, aí a ideia é ter o retorno imediato dos seus investimentos. A grande dificuldade é encontrar compradores com capacidade financeira para pagar pelos preços que são praticados. Portanto, esses são os principais, as principais dificuldades, as principais preocupações dos investimentos imobiliários, investimentos a nível do setor imobiliário. E temos a outra questão, também para finalizar já essa questão, essa pergunta, que é a garantia jurídica. É muito difícil atualmente regularizar um imóvel. Muitas vezes temos o imóvel em nossa posse, mas não temos a titularidade do imóvel, pela burocracia e, enfim, alguns constrangimentos que o próprio contexto impõe. E em negociação com os clientes, temos esse entrave. Não se faz o negócio, em alguns casos, porque os imóveis têm esse pendente, não é? A nível das garantias jurídicas e das garantias, digamos, de titularização. 11h27, nós seguimos aqui nesta primeira edição do mês de setembro do programa Café do Arquiteto. Estamos a falar sobre investimento imobiliário, as dificuldades que os jovens, que os investidores têm de entrar para este mercado a nível nacional. 11h33, nós estamos de volta ao programa Café do Arquiteto. Estamos aqui todas as sextas-feiras das 11 até bem perto das 12 horas para continuar a ajudar-lhe a melhorar no quesito construção, no quesito imobiliário, no quesito arquitetura. Nós queremos ter cidadãos informados, queremos que os nossos ouvintes estejam por dentro. Será que hoje, com os desafios econômicos que o nosso país enfrenta, ainda compensa investir em imóveis? Onde é que estão as melhores oportunidades e como evitar os erros que tantos cometem ao dar os primeiros passos neste setor? Estamos em conversa com Miguel dos Santos, ele que é perito e avaliador de imóveis. Deixa-me lembrar assim que pode aceder aos 15% de desconto em todos os projetos de arquitetura da Masterplan Angola e também ter acesso a consultas gratuitas com os especialistas da Masterplan Angola, que está em parceria agora com o programa Café do Arquiteto. Envie o projeto Masterplan Angola ou consulta Masterplan Angola para o 942646393. Esta oferta é imediata. Tá bem? Se ligar, vai logo aceder aos 15% de desconto e também às consultas gratuitas. E como ouvimos na música que tocou há instantes de Paulo Flores e também Yuri da Cunha Candenga Atrevido, sim, a Masterplan Angola é mesmo atrevida, porque nós sabemos que o melhor é respeitarmos quem já chegou onde chegou, quem já está onde está. E a Masterplan Angola está claramente longe. Se quiser saber o que eu falo, também pode aceder às redes sociais da Masterplan Angola no Instagram e estará por dentro de tudo o que a Masterplan Angola tem feito nos últimos dias. São entregas de obras, são projetos muito bem feitos, muito bem projetados para ajudarmos a vida do pacato cidadão que tem que conseguir poupar naquilo que tem. Imagina que tem dinheiro e quer investi-lo da melhor forma. A melhor solução para este seu problema é mesmo de trabalhar com profissionais, está bem? Ao trabalhar com profissionais estará a tranquilizar-se, porque poderá não gastar tanto dinheiro como trabalhar com alguém que faz as coisas de forma anárquica, sem saber fazê-las. É importante que trabalhemos com profissionais porque eles certamente dão-nos resultados. E como falámos há 2 meses atrás, há 2 meses atrás, sim, quando falávamos sobre os seguros, é muito importante que trabalhe com pessoas especializadas que tenham seguros, que caso surja qualquer situação no decorrer da sua obra, no decorrer do seu projeto, terá como salvaguardar-se a si, ao
seu projeto e também ao seu dinheiro. Vamos voltar à conversa. Miguel, acredita que o investimento no setor imobiliário pode ser alavanca para o desenvolvimento econômico do nosso país? Acredito, sim. Acredito, e por 5 razões. Primeiro, porque o investimento imobiliário gera emprego. Nós fizemos uma retrospectiva no início do programa e nós dissemos que de 2002 a 2008 Angola conheceu um período de reconstrução nacional. Digamos que foi uma espécie de canteiro de obras. Naquela altura, a maior parte dos jovens estava empregado no setor de construção civil. Eu, inclusive, criei uma equipa na altura para prestar serviços de manutenções, enfim. E muitos outros jovens, portanto, tiveram essa oportunidade. Portanto, esse é o primeiro aspecto de alavancagem, portanto, na economia, gerar emprego. E temos um outro aspecto que é a redução do déficit habitacional. Um dos indicadores da pobreza é acesso à habitação. Portanto, com um setor imobiliário robusto, temos o déficit, falamos de cerca de 2 milhões de habitações de déficit, portanto, reduzido, que sobremaneira aumenta a qualidade de vida das famílias, a qualidade de vida dos cidadãos. E também temos a questão do apoio à economia da paz, que já referimos no início do programa. Portanto, o setor imobiliário robusto tem um potencial de atrair investidores para o turismo, tem o potencial de atrair capital estrangeiro. Portanto, por si só, é muito bom para a alavancagem da economia. E também o setor imobiliário ajuda na sustentabilidade das finanças públicas, mediante impostos. Temos uma carga fiscal, atualmente temos uma carga fiscal ligeiramente pesada em comparação com alguns países da região. E o setor imobiliário robusto, estamos a repetir a expressão robusto, tem o potencial de aumentar as receitas fiscais do Estado e, assim, ajudar o Estado a implementar os projetos sociais, diminuir a pobreza e, consequentemente, portanto, fazer crescer a economia, não é? O crescimento da economia. E temos um outro aspecto que eu acho muito interessante, que é o reordenamento do território e o desenvolvimento regional. Com o setor imobiliário robusto, nós temos as urbanizações onde não existem, as requalificações urbanas que já quase todo mundo reclama, né? As periferias estão totalmente desestruturadas, só é possível requalificar as periferias, né? As zonas periurbanas de Luanda e das outras províncias com o setor imobiliário robusto, com apoios, enfim. E temos o desenvolvimento regional, com a implementação de infraestruturas, de serviços. Portanto, esses 5, digamos, fatores são consequência de um setor imobiliário robusto. Portanto, são setores de alavancagem da economia. Da economia de um país. E qual é a sua visão pessoal sobre o futuro do mercado imobiliário em Angola? Nós podemos prever o setor imobiliário com tendências positivas. E existem aqui algumas tendências a nível não só da regulação, mas também a nível das iniciativas. A nível da regulação, já é mais fácil registrar imóveis, regularizar imóveis. A nível dos meios de financiamento, os meios de investimento, o governo já implementou instrumentos que são alternativas aos investimentos tradicionais que nós já referimos antes. Portanto, não se trata apenas de comprar para vender, nem de construir para arrendar e por aí fora. Portanto, já é possível um cidadão comum, a Dálvia,
o Ricardo, o Miguel, contactar uma sociedade gestora de investimentos imobiliários e dizer, olha, eu quero transferir o meu dinheiro, eu quero que vocês façam a gestão desse dinheiro, mas no setor imobiliário. Portanto, com base na carteira, no fundo de imóveis que essa sociedade detém sob sua gestão, apenas vai transferir os lucros e os rendimentos que resultam da nossa participação neste fundo. Portanto, é uma tendência. E existem outras tendências, que é a nível das inovações mesmo em termos de construção. Temos aqui países vizinhos, como é o caso da África do Sul e Namíbia, que temos edifícios, construções, não opta apenas pelos materiais de construção que nós temos, o cimento, o bloco, enfim. Já existem outras formas de construir, que não passam apenas por estes que eu citei. Portanto, a tendência é sempre esta. Menos burocracia, maior segurança jurídica, inovação na construção, outras formas de investir no setor. Portanto, em termos resumidos, são essas as tendências que vejo nos próximos, e estamos a falar até nos próximos 5 anos. Daquilo que é a sua visão sobre o mercado imobiliário em Angola. Existem alguns setores deste mesmo mercado que têm uma maior taxa de crescimento em Angola e que vale a pena investir neste setor? Setores promissores, residenciais, imobiliário, empresarial. Qual é o setor agora em termos de investimentos, em termos de estrutura, que está em alta? E que nós sabemos que o Miguel, claro que é óbvio que é o perito e também o avaliador, sabe que vale a pena sim investir neste setor. Pronto, nós temos 3 principais setores. Temos o setor de habitação social, temos o setor de turismo, tanto com a questão dos lodges, resorts, economia da paz. E temos o outro setor, que é o setor comercial, lojas, enfim. Nesta altura, na minha visão, o setor mais promissor é o setor das habitações sociais. Setor das habitações sociais por uma questão muito simples, por causa da procura. Nós falamos de cerca de 2 milhões de déficit habitacional em Angola. Quem investir nesse setor, desde que tenha investido com preços acessíveis, não é? E consiga fazer um levantamento das necessidades em termos de localização, acessibilidade, tem um retorno garantido. É muito pouco tempo. A grande dificuldade é encontrar compradores com rendimentos disponíveis, com capacidade de pagar estas residências. Mas é um setor promissor. O segundo setor é o setor do turismo, construção de resorts, principalmente a nível das províncias, a nível das zonas turísticas, não é? do país. Este é o segundo setor mais promissor. E depois vem o setor dos escritórios e de lojas comerciais. O setor de lojas é um setor em franca expansão nessa altura. Se nós olharmos para as centralidades, Quilamba, Saquel, vamos verificar que a maior parte dos investidores estão a apostar na construção de lojas ali no perímetro. E com rendas, estamos a falar acima de 350 mês. Não é? E com custos de construção muito baixos. Hoje em dia é muito mais rentável construir uma loja numa zona de bom acesso, bem localizado, com serviços e infraestruturas. É muito mais fácil e menos oneroso construir uma loja, e com maior retorno por causa da questão das mensalidades altas que se praticam, que
construir uma residência e colocar em arrendamento, ou mesmo para venda. Portanto, o setor da habitação social é o setor mais promissor. O segundo setor mais promissor surge aí do turismo, os resorts e, enfim, estabelecimentos à volta das zonas turísticas. E o terceiro, o setor mais promissor, são o setor comercial, o retail, não é? As lojas. Ficaram aqui os três setores que, na visão de Miguel dos Santos, são os mais promissores nos próximos anos para investir em Angola. Para finalizar a nossa conversa, infelizmente o nosso tempo foi embora. Que recomendação deixa para quem está a pensar em investir pela primeira vez no setor imobiliário? Recomendações. Primeiro, é preciso fazer uma introspecção do seu perfil. Portanto, todo investidor tem que perceber o perfil que está adequado ao projeto ou ao investimento que pretende fazer. Conhecer o negócio é, antes de tudo, conhecer-se primeiro a si mesmo, não é? Porque nós estamos a falar da necessidade de se profissionalizar o setor. Nós estamos ainda com desafios de profissionalização, não é? Do setor imobiliário. Portanto, há muito improviso. Preciso conhecer o setor. Segundo, olhar sempre para a questão da garantia jurídica dos imóveis. Garantia, se quisermos vender, quisermos comprar para vender, é preciso fazer o due diligence se o imóvel que pretendemos comprar para depois transacionar, colocar disponível no mercado, tem toda a documentação, portanto, tem o registro predial feito. E outra questão é a diversificação do portfólio. Portanto, não vamos investir apenas, imagine, em habitações. Portanto, um bom investidor procura diversificar o seu portfólio. Tem habitações, se calhar também investir a nível dos apartamentos, em centralidades, ou mesmo em lojas, em zonas primes. Portanto, são esses os conselhos que deixo para quem queira investir no mercado. Portanto, investir com visão de longo prazo, baseado em estudos sólidos e alinhados com as necessidades do mercado. Miguel dos Santos, foi um prazer tê-lo connosco nesta primeira edição do mês de setembro do programa Café do Arquiteto. Queremos poder contar consigo em próximas oportunidades. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu é que agradeço e espero os próximos convites. Muito bem.